Paz do Senhor, Manaim. Hoje, né, a gente chegou já ao final da lição não, da revista A História do Povo de Israel, né, isso? E hoje a gente está com o tema A História do Povo de Deus Final Feliz. A gente já chegou no final da lição, né, no final dessa revista, certo? E o livro de Romanos, o versículo-chave, né, se encontra no livro de Romanos, capítulo 11 e o verso 29, que diz assim: porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Em outras traduções você vai ver, são sem arrependimento, certo? Deus já falou muitas vezes, de muitas maneiras, né? Ele tem suas formas de falar, né? Ele fala através da natureza que ele mesmo criou, ele fala através de sonhos, de profetas, né? Mas ele não vai deixar de falar com o seu povo, né? Por que Deus fala com o seu povo? Para que a gente entenda, né, os seus propósitos, né? O propósito dele para nós e para o mundo, certo? Precisamos aí dar ouvido, né, ao que o Senhor quer falar para nós, não é isso? Em Êxodo, capítulo 20, capítulo 19 e o verso 5 e 6 diz assim: se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade pelicular dentre todos os povos. Veja bem, né? Se a gente der ouvido à palavra do Senhor, seremos propriedade dele. Não é isso? E eu tenho certeza, né, que a gente quer ser propriedade do Senhor. Em Números, né? Deixa eu ver. Peraí. Os sacerdotes em Israel deviam orar pelo povo, trazendo bênçãos de Deus e instruiu seu povo na palavra do Senhor. Instruiu o povo na palavra do Senhor. A gente, em Números, né, a gente vai ver que o Senhor, ele quer que a gente seja a bênção, né, que a gente abençoe o povo de Deus. Veja só, em Números, capítulo 6, o verso do 24 ao 27, diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei, né? Isso é a palavra do Senhor, né? Que manda que a gente venha abençoar ao povo, né? Naquela época, né, era os sacerdotes, né? Isso que abençoava o povo, mas a palavra do Senhor também fala que a gente temos que ser bênção, que a gente temos que abençoar as nações. Como eu vou abençoar as nações, né? Como eu vou abençoar o povo? Eu vou orar pelo povo, né? Eu vou levar a palavra do Senhor para o povo, né? Para que mais pessoas conheçam a palavra do Senhor, né? Isso é a exigência na promessa de Deus, né? A promessa a Abraão de ser bênção a todos exigia que ele transmitisse a palavra de Deus aos demais povos, né? Abraão, quando Deus ele falou com Abraão ali, dizendo para que Abraão ele fosse saísse, né, da sua terra, do meio da sua parentela, né? Ali ele exigia que Abraão ele fosse bênção onde ele chegasse, né? E a palavra também dizia que você vai encontrar em Gênesis 12 e o verso 3, né, que quem abençoasse a Abraão seria abençoado, né, e que Abraão deveria também abençoar, certo? Deus, né, ele quer que a gente tenha, a gente é escolhido por Deus e ele quer que a gente leve a palavra de Deus, né, que a gente abençoe a outras pessoas com a palavra e ore, né, que a gente se coloque no lugar dos outros, orando pelo povo, certo? Nações santas significa nação separada, né? A maneira do povo servir e de administrar a justiça havia de ser comparável com a santidade de Deus a quem servia, não é isso? Israel como povo missionário, olha só.
Deus constituiu a Israel para ministrar o conhecimento dele aos outros povos. Podemos observar que isso aconteceu, né, em várias ocasiões, né? Quando José, né, ele foi levado, né, como escravo, né? Ele foi levado para a casa de Faraó, ali ele falou, né, do poder de Deus, né? Quando ele foi levado, né, para interpretar o sonho, né, de Faraó, ele falou, ele, ele, ele destacou o poder e a soberania de Deus, né, isso? E foi elevado a um cargo, né, uma posição altíssima, né, isso? E ali ele pôde matar a fome, tanto dos egípcios, né, quanto da sua família, né? Ali ele foi bênção, né? José ele foi bênção. A rainha de Sabá, né? A rainha do sul, né? Que também é conhecida como a rainha de Sabá. A rainha de Sabá foi um exemplo de fome espiritual das nações que ainda não conhecia ao Deus verdadeiro, né? Ela ouviu falar de Salomão, né? Do seu reino e da sua glória, né? Mas ela só ouviu, né? Mas quando ela foi visitar o rei Salomão, que ali ela conheceu, né? Essa história você vai encontrar, deixa eu ver, em 1 Reis, capítulo 10 e o verso 1. O verso 1, né? Falando a respeito disso, né? Que ela foi conhecer, né? Salomão, e ela prestou atenção, né? Em cada detalhe, né? Ela pôde ver que realmente era aquilo, né? Que as pessoas falavam, né? Que nada daquilo que as pessoas falavam era mentira, né? Tudo era verdade. As pessoas falavam muito bem de Salomão, da sua sabedoria, de é, é, como ele, como é que eu posso dizer? Como ele era cuidadoso em tudo, assim, né? A sabedoria que Deus ele deu a Salomão é, tipo, fenomenal, né? Isso, então isso fez ela admirar, assim, Salomão, né? E ali ela ficou tão maravilhada, assim, né? Ao ver como Salomão ele lidava ali com o povo, que ela deu vários presentes, elogiou bastante, deu vários presentes, assim, para Salomão, né? Para o reinado de Salomão. Também Daniel, né, ele foi um exemplo, né? Ele, é, ele foi levado para a Babilônia, né, como um refém, né? É, mas ali ele chamou a atenção, né, de Nabucodonosor para o Deus verdadeiro, né? O testemunho de Daniel e sua fidelidade a Deus também influiu no jeito dos persas e dos reis da Pérsia e ajudaram a combater a corrupção do governo de lá. É isso. É, a aliança, né? A gente chegou aqui, assim, na parte que fala a respeito da aliança, né? É importante, né, que a importância que tinha de não quebrar a aliança, né? A gente tinha falado isso nas aulas anteriores. Uma das aulas anteriores, a gente falou a respeito de aliança, né? Que Deus, a vida de Moisés foi usada por Deus para fazer aliança. Moisés estava no lugar do povo, né? E qual era o decreto ali? Era que não desobedecesse os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são a aliança que Deus tem para conosco, não é isso? Então precisamos, não podemos quebrar a aliança que Deus tem conosco, certo? A fidelidade de Israel. A aliança decretava que adorassem somente a Deus, né? E não foi assim que o povo de Israel fez, né? O povo de Israel se desviou dos caminhos do Senhor, né? O povo de Israel começou a adorar outros deuses, né? Isso. E através disso vem consequência. E o povo de Israel ele foi castigado, né? Como a gente sabe que a gente estudou a lição, né? Então a gente está bem por dentro assim da história, né? Deus ali ele castigou de várias formas o povo de Israel por conta da desobediência, né? Se a gente houver desobediência, vai haver a consequência, certo? A história de Israel e a história de Cristo, né? A história de Israel e a história de Cristo são bem parecidas, né?
Veja bem, o servo do Senhor Israel devia ser servo de Deus para levar o conhecimento de Deus às demais nações, mas falhou, e onde Israel fracassou, Cristo venceu, pois justificou a muitos. A saída do Egito, Jesus foi levado o menino para o Egito, a fim de não ser massacrado por Herodes, e para que se cumprisse a profecia que dizia: do Egito chamei o meu filho. Você vai encontrar lá em Mateus capítulo 2, verso 14 ao 15. E em Oséias também, capítulo 11, o verso 1, verso 1. A tentação no deserto. Moisés explicou a intenção do Senhor em provar o seu povo no deserto. Veja bem, em Deuteronômio capítulo 8. E o verso 2 diz assim: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar e para te provar, e saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos, né? Foi o Senhor quem colocou o povo no deserto para provar, provou o povo ali no deserto, né? Para conhecer a intenção do nosso coração, né? Do coração do povo. E se guardaria os mandamentos, não é isso? Não é por acaso que o Senhor Jesus também foi provado no deserto e por 40 dias, né? Você vai ver em Mateus capítulo 4, verso 1 e 2, né? Falando a respeito, né? Que a gente conhece bem, por isso que eu não vou mais adiante, certo? Outra vez, onde Israel falhou, Jesus venceu, foi tentado, mas não pecou. E ainda no que ele mesmo sofreu, pode socorrer os que são tentados, né? Agora a gente chegou, né, já na conclusão, né? O que a história de Israel nos relata no caráter de Deus de Israel, do Deus de Israel e do nosso. O apóstolo afirma que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, né? Como a gente tinha lido no versículo-chave. Deus executa os seus propósitos plenamente, exige santidade e fidelidade no seu povo. Quando falha, ele o disciplina. Tudo faz para recuperar o seu povo caído. Ele quer que o seu povo o compartilhe com outros povos, pois toda a terra é dele. Tchau, Manaim. Até a próxima aula. Espero que vocês tenham aprendido um pouco a lição, certo? Que fala, né, do povo de Israel, né? Esse é o finalzinho. Até a próxima.